Capítulo 15 Na divisa das selvas. Após os acontecimentos vividos em Bragança e as vitórias alcançadas, senti que devia ampliar minha esfera de atividades até os lugares mais longínquos. Foi então que iniciei a caminhada para longe das cidades, em direção às selvas. Era como se eu estivesse entrando em um outro mundo. Não havia ruas para andar. Em lugar de ruas confortáveis, havia caminhos estreitos e veredas quase invisíveis. As raríssimas habitações que eu encontrava não eram propriamente casas, e sim cabanas feitas de palha. Até os habitantes dessas regiões pareciam diferentes. Para eles era pouco comum ver um estrangeiro ali. Mostravam-se muito retraídos. Devido ao contato permanente com a natureza, ficavam rudes como a própria natureza. A visita de um estrangeiro não seria, pois, uma interrupção agradável em suas atividades diárias, por ser difícil entrar em contato com ele. A natureza que me rodeava era grandiosa e calma, e sobretudo agradável e silenciosa. O ar parecia mais puro e a atmosfera mais límpida e elevada. Distante de tudo que é artificial, eu estava em meio às belezas da natureza que Deus criara. Quando o calor tornava-se mais intenso, eu tomava banho em algum dos inúmeros rios por ali existentes, e depois assentava-me à sombra das árvores, para em silêncio e na paz da natureza ler a Bíblia, orar e louvar ao Senhor. Certa vez, depois de haver tomado banho e me vestido, sentei-me debaixo de uma árvore, aguardando que o calor passasse. Naquele momento, eu estava pensando nos acontecimentos de Bragança, onde eu e Gunnar Vingre havíamos estado poucos dias antes. Pensava nos primeiros crentes batizados e nos rostos alegres dos primeiros convertidos. Relembrava como agora havia congregações das Assembleias de Deus por toda parte. Diariamente os pecadores aceitavam Jesus. Tudo isso acontecera após dificuldades que pareciam invencíveis. Quando eu estava meditando nessas coisas, ouvi vozes de crianças que brincavam, não muito distante de mim. Resolvi então aproximar-me delas. Ninguém notara minha presença, de modo que pude observar aquelas crianças brincando despreocupadamente. Constatei que as crianças são iguais em todo o mundo, brincam e riem da mesma forma. O padrão daquelas crianças tão distantes dos centros urbanos não se diferenciava interiormente. Os brinquedos simples e rústicos que elas mesmas tinham feito proporcionavam-lhe a mesma alegria que os brinquedos caros que se dão às crianças das cidades. Achei que o fato de construírem seus rústicos brinquedos dava-lhes também a oportunidade de concretizarem seus sonhos de riqueza e fantasia. Repentinamente, um dos meninos viu-me e avisou os demais da minha presença. Com a minha aparição, cessou a brincadeira. Todos se afastaram meio amedrontados. Quando se retiravam, fiz-lhe um sinal com a mão para que se aproximassem. Disse-lhes que tinha algo a lhes dizer. Assentei-me então num galho caído, pois pensei que a minha altura contribuía para afastá-los. Finalmente resolveram aproximar-se, atraídos pela curiosidade natural das crianças. Contudo, apesar da curiosidade, conservavam-se a certa distância de mim, de modo que eu tinha de gritar para eles me ouvirem. Apanhei um galho seco, quebrei-o em 3 pedaços e atirei um pedaço a 2 metros de distância, outro a 3 metros e o terceiro a 4 metros. A seguir disse aos rapazes como que ia desafiá-los. O primeiro galho estava reservado aos mais corajosos, o segundo aos menos corajosos e finalmente o terceiro aos medrosos.
Comecei a contar-lhes do país de onde eu tinha vindo. Disse-lhes que naquele país a neve cobre inteiramente a terra e que é possível atravessar um lago andando sem molhar os pés e que até mesmo carros pesados passam sobre os rios sem afundar, sem esquecer que crianças como elas patinavam no gelo e faziam grutas na neve. Notei que as crianças ouviam com tanta atenção que mal respiravam e seus olhos não pestanejavam. Estavam muito interessadas no meu relato. Contei-lhes que no meu país, as crianças antes de se deitar costumam orar a Jesus. Um dos meninos interrompeu a palestra e perguntou: "Que significa orar?" Expliquei-lhes que era o que eles conheciam por rezar. Acrescentei que os meninos lá oram para Deus salvar e proteger seus pais e para curá-los quando estão doentes. Continuando minha exposição, disse-lhes que nos domingos as crianças vão à escola dominical para ouvirem falar do menino Jesus, que veio para salvar todos dos pecados deles. A essa altura, eu já havia conquistado a confiança daquelas crianças. A única coisa que Jesus desejava era que crescem nele. E uma delas, demonstrando pesar por seu irmão não estar presente, declarou: "Meu irmão está doente de uma perna, por isso não pôde sair para brincar. O titio acha que Jesus pode curá-lo também?" "Claro que pode", respondi. "Se você tiver fé, Jesus pode ajudar você e curar seu irmão." O menino mais velho do grupo pareceu-me muito triste. Perguntei-lhe o que ele tinha. Ele respondeu que a sua mãe havia morrido, exatamente naquele dia. Perguntei-lhe onde morava e ele apontou com o dedo uma cabana um pouco distante de onde nós achávamos. "Acompanhe-me até lá", disse-lhe. "Quero visitar seu pai." O menino tomou minha mão e apertou-a com força durante todo o caminho até a porta da cabana. Na entrada havia um pano de um saco servindo de cortina, pois não tinha porta. Abri a cortina e vi um quarto pequeno e escuro, onde estava uma mulher deitada. Próximo ao leito, um homem chorava, e mais atrás estavam diversas pessoas, parentes e vizinhos que tinham vindo consolar o dono da casa. Entrei no quarto com cautela e fiquei um pouco distante das demais pessoas. Abri a Bíblia e comecei a ler acerca da ressurreição. Os olhares de todos os presentes voltaram-se para mim, como que desejando encontrar alívio e esperança. Após a leitura de um capítulo da Palavra de Deus, pediram-me que eu continuasse. Li outros capítulos que falavam de consolação e depois comecei a orar. Os presentes cruzaram as mãos em sinal de reverência. Logo que terminei a oração, o recém-viúvo veio agradecer-me as palavras que proferi e declarou que as mesmas tinham sido de grande consolação e conforto para um coração cansado como o dele. Aquelas palavras, acrescentou, eram as respostas às perguntas que mentalmente ele havia feito a si próprio e que só agora estavam sendo respondidas. Em vista do conforto alcançado pela leitura da Palavra de Deus, continuamos a ler a Bíblia e a orar até tarde da noite. O dono da casa tinha diversos filhos. Os mais velhos, como o pai, também sabiam ler. Todos eles aceitaram Jesus naquele dia. Começaram a estudar a Bíblia e, mais tarde, o pai e os 3 filhos começaram a pregar o Evangelho e a testificar de tal modo que, pouco tempo depois, eu e Gunnar Vingre fomos chamados para batizar grande multidão de novos convertidos naquele lugar. Enquanto o trabalho do Senhor se estendia por toda parte, os inimigos maquinavam perseguições especialmente contra mim. Certo dia, o dono da casa onde eu estava voltou ensanguentado, com o rosto inchado e as roupas rasgadas. Não sabia explicar o que acontecera, porque estava muito escuro. A única coisa que sabia era que fora atacado por muitos homens armados de paus. Levamos o ferido à presença do delegado da polícia. Depois de ouvir a vítima, o delegado disse-me que ele tinha sorte,
pois poderia ter sido pior. E de fato, pior aconteceria se ele e os outros crentes não deixassem aquelas fantasias e voltassem à Igreja Católica. Nesse caso, tudo terminaria bem. Quando ouvimos aquelas palavras do delegado, entendemos que a Igreja Católica estava por trás dos acontecimentos e que o delegado estava ao lado dos inimigos da causa de Cristo. Nós não havíamos transgredido a lei. A autoridade local, ao dar cobertura a agressões, transformara-se em ditadora da lei, quando deveria ser responsável pelo seu cumprimento. Ante a insinuação do delegado para os crentes voltarem à Igreja Católica, o irmão que fora agredido respondeu com altivez que, depois de haver achado a verdade e a verdadeira alegria em Jesus Cristo, preferia morrer a ter que voltar ao catolicismo. O delegado olhou para o nosso irmão surpreso. Quem fizera essa declaração decidida e franca era um homem tímido e medroso. Jamais se envolvera em qualquer questão, ninguém lhe dava qualquer importância. Agora ali estava ele, frente a frente com o delegado, apresentando-lhe a razão da sua fé e manifestando sua opinião sem qualquer receio. Mais tarde, um dos agressores converteu-se e só então soubemos o que acontecera. Os agressores tinham se dividido em grupos e preparado uma emboscada dentro da mata nas estradas que davam acesso à casa do irmão, uma vez que não sabiam qual seria o caminho que eu tomaria. Sim, eu, porque outra coisa que descobri foi que o alvo da violência era eu e não o irmão que eles agrediram. Eles haviam resolvido não só agredir-me, mas também matar-me. Porém, enganaram-se e pegaram a pessoa errada, porque a noite estava escura. A vítima, ao tomar conhecimento dessas coisas, agradeceu ao Senhor por ter sido considerado digno de sofrer pelo nome de Jesus. Depois que tais fatos aconteceram, lembrei-me de que está escrito: aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á.